Péssima notícia, craque confirmado fora do jogo na Libertadores. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. Amanhã tem o primeiro jogo da semifinal da principal competição sul-americana. Em casa, o Flamengo recebe o Racing da Argentina, em busca de um resultado mais convincente e assim encaminhar a classificação para mais uma final de Libertadores. Nesta terça foi confirmada a ausência de um titular absoluto para esta partida. E Filipe Luís já decidiu o seu substituto. Essas e outras notícias do nosso Mengão iremos acompanhar agora. Amanhã, hein? Primeiro jogo da semifinal da Conmebol Libertadores no Maracanã. Flamengo e Racing, você vai ver ao vivo na Globo, depois de 3 graças. A nova novela das 9. Duda Dal Ponte está lá no Ninho do Urubu, está aqui no telão para trazer as informações do Flamengo pra gente. Oi, Duda. Oi, Escobar. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Estamos aqui no Ninho porque daqui a pouquinho tem o último treino do Flamengo às 3h30 da tarde, antes dessa partida contra o Racing amanhã. E a gente sabe que é nesse treino que o Filipe Luís decide quem serão os 11 titulares de amanhã. Uma dúvida é na zaga, porque o zagueiro Léo Ortiz saiu da partida contra o Palmeiras no domingo, sentindo dores no tornozelo depois de uma trombada com o Vitor Roque. Ele foi embora do Maracanã de muletas, foi direto para o hospital e fez exames. Nesses exames foi diagnosticado um estiramento do ligamento do tornozelo direito, sem fratura, então dos males o menor. O Léo Ortiz veio ontem aqui no Ninho do Urubu e fez só fisioterapia. Hoje ele vai continuar essa recuperação. A gente ainda não consegue cravar que ele está fora da partida de amanhã. Mas isso pode acontecer por conta da sequência de jogos, tanto do Campeonato Brasileiro quanto da Libertadores. Então o Flamengo pode preparar ele só para a partida da semana que vem, de volta lá na Argentina contra o Racing. Se isso realmente acontecer, o Danilo deve ser o substituto, Escobar. Um tremendo substituto, diga-se de passagem. Ô, Duda, e um ataque, hein? 6 gols nos últimos 2 jogos no Brasileirão. Pois é, Escobar, tá funcionando bem demais esse ataque, né? E em comum entre esses 2 jogos, contra Botafogo e Palmeiras, tem a escalação que foi repetida, com Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. O Filipe Luís não costuma muito repetir o ataque, mas fez isso e deu certo, tá? Luiz Araújo foi bem, Lino também e o Pedro tá brilhando, né? A gente lembra aí que o Flamengo tem o melhor ataque da Série A, são 56 gols em 28 jogos, mas não faz isso na Libertadores, ou não tem feito isso na Libertadores. Foram 10 jogos na competição e só 11 gols. Se a gente comparar com o Racing, que é o adversário de amanhã, é bem diferente. O Racing fez 19 gols em 10 jogos. Então o Flamengo amanhã quer usar esse poderio ofensivo que tem conseguido nos últimos 2 jogos para já abrir uma vantagem e pensar no jogo de volta contra o Racing de forma mais tranquila que a semana que vem na Argentina, né? E para fazer isso vai ter o apoio da torcida no Maracanã, Escobar. Ingressos esgotados, expectativa de mais de 70 mil pessoas. A torcida do Flamengo, gente, esgotou os ingressos para a partida contra o Racing. É quando, Eugênia? Tomorrow, amanhã. É amanhã. Ih, Pedro. Climinha de Libertadores. Espero que eles entrem com o Racing. Peraí que eu fiquei vendo você falar. Aí vai ao cinema amanhã, tá, hoje. Pedrosa? Cinema? Pra não se calmar. Não, rapaz. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que assistir o jogo pra poder comentar aqui. Brasil e Argentina, você vai torcer pra quem? O Messi vai jogar? Não. Então é Brasil, né? Então é Mengão. Ó, nos últimos jogos, os rubro-negros vêm quebrando recordes de público. Contra o Palmeiras foram mais de 71 mil pessoas no Maracanã. Tem expectativa, Vene, mais ou menos aí de... Então, mais de 70 mil pessoas presentes, porque a torcida Quando a gente fala isso, a gente tem que levar em consideração a torcida visitante, porque tem uma carga que é obrigado a ceder para a torcida visitante. No caso do Racing, a gente sabe que a torcida argentina é uma torcida que comparece em todos os estádios. Então, provavelmente vai ter também o setor visitante lotado, a torcida do Flamengo também lotado, mais 70 mil pessoas presentes. O recorde no Maracanã continua sendo o jogo entre Flamengo e Cruzeiro, mais de 72 mil pessoas. Contra o Palmeiras, esse recorde não foi batido. Acho difícil que na Libertadores também seja batido. Acho que vai continuar sendo. A torcida do Cruzeiro é parceira do Flamengo? É parceiro, fizeram o churrasco Isso antes. ajuda muito, porque ajuda demais, às vezes eles usam um pouco das bordas, né, pra dar uma distância de segurança. Facilita a vida. E aí, vida. quando a torcida ela é amiga,
Aí eles não precisam ter essa preocupação tão grande, dá pra vender tudo, porque sabe que não vai ter brigaiada e tudo mais. Isso tem o Galo é muito amigo do Vasco, o Bahia é muito parceiro do Botafogo, o Coritiba também, tem umas parceiras. Tem algumas torcidas que são parceiras. Aí, será que tem um ingressinho sobrando lá do setor visitante? No setor visitante. Só se eu botar uma peruca. O pessoal me reconhece. Não, existe uma preocupação também, como vai estar o gramado, né? Porque querendo ou não, são 3 jogos no Maracanã. E com chuva. Exatamente. Culpa tua, hein? 4 Culpa dias. minha, hein? Culpa do ver como que Pedrosa. vai ficar o gramado. Vamos ver aqui, ó. Tá perfeito. Tá perfeito. Coutinho falou ontem. Desfilou, Tá né? tudo certo. Olha aí, o time ainda não chegou à final da Libertadores, mas, gente, a confiança do torcedor do Flamengo é tão grande que já tem gente... Não é só do Flamengo, não. Isso acontece quando você sente que o teu time... Palmeiras também tá. Que seu time tá indo bem, tu vai começar a comprar passagem aérea pra Lima. Isso aí é a galera que tem o balão, né? Que tá com o balão no bolso, né? Esse jogo vai ser no Peru. Vai ser disputada a grande final, é um jogo único, todo mundo já sabe, há alguns anos a Libertadores é assim. Só que antes o clube precisa passar pelo Racing da Argentina nas semifinais. Aí o Flavinic foi o quê? Preparou uma reportagem com esses torcedores que já compraram a passagem para a final da Libertadores. Além do amor pelo Flamengo, outros sentimentos unem esses torcedores. Um deles é a confiança no time. O outro, o arrependimento por nunca terem visto de perto um título internacional. Como eu não tinha ido em 21, não tinha ido em 22, falei, cara, preciso comprar, preciso ir em alguma final do Flamengo na Libertadores. Esse ano, quando o Flamengo se classificou para as quartas de final da Libertadores, ainda em agosto, eles já compraram as passagens para acompanhar a final da competição, que só acontece no fim de novembro em Lima, no Peru. Isso, claro, sem saber se o time vai chegar à decisão. A confiança que muitos podem classificar como uma soberba rubro-negra, mas, cara, eu sempre confiei muito no time, até quando o time era ruim. Além da dupla, essas amigas rubro-negras também compraram as passagens com antecedência. Bora pra Lima, vamos fechar hospedagem, vamos fechar avião. E a gente comprou, né? Já tá com hospedagem fechada. Os torcedores ainda sofreram com a possibilidade de a Conmebol tirar a decisão de Lima por causa da crise política no Peru. Quem comprou passagem antecipada ficaria no prejuízo. Mas essa semana, a entidade descartou a mudança de sede. Eu fiquei mandando mensagem para muito amigo meu, jornalista, para tentar entender se alguém sabia de alguma informação. O Flamengo agora tem que superar o Racing da Argentina para confirmar a presença na final e manter vivo o sonho dos torcedores. Se não chegar também, a gente faz alguma loucura lá, viagem com os amigos, é isso. Mas com total confiança que o Flamengo vai chegar lá. Para o desfecho dessa história ser perfeito para os flamenguistas, eles querem uma revanche contra o Palmeiras e, claro, com o Flamengo campeão. Eu acho que a Libertadores tem a questão do mata-mata, né? O Campeonato Brasileiro ao contrário. É o time mais preparado que ganha. Que o Flamengo então se classifique e façam uma boa viagem. Partiu Lima! Mengo! Bora! Já comprou sua passagem, Vene Casagrande? Não, eu sou um cara mais tranquilo, eu tô esperando, entendeu? Comedido. É a Racing, né, cara? Racing tem que ter um respeito. É mesmo? Ah, eu tenho muito Eu respeito. gosto quando ele bota esse skin da humildade. Não, Pedrosa. que isso, cara? Geralmente é na véspera do jogo. E vou ser sincero, assim, acompanhando o Racing aí durante a data FIFA, é um time muito enjoado. A gente teve até esse debate aqui sexta-feira em relação a Racing e LDU. Eu acho que o Racing é muito mais difícil que o adversário do Palmeiras, que no caso a LDU tem a questão da altitude. Mas vão ser 2 duelos extremamente difíceis, tanto no Maracanã quanto na Argentina. Óbvio que existe uma expectativa boa, acho que o Flamengo chega como favorito, mas tem que jogar totalmente diferente do que jogou contra o Estudiantes, por exemplo. E você falou de skin, a skin do Flamengo na Libertadores é uma skin que preocupa. O Flamengo, de fato, está na semifinal da Libertadores, mas analisando o desempenho da equipe nessa competição, não merece. Classificação culposa? Culposa, exatamente, Quando não merece. Há intenção de classificar. Está jogando mal, precisa melhorar. Se jogar como jogou contra o Botafogo, contra o Palmeiras, óbvio que é uma evolução muito grande. Agora, se jogar como jogou contra o Estudiantes lá na Argentina, vai ser eliminado, porque o Racing é um time muito mais enjoado, muito melhor treinado e uma torcida também que comparece bastante. Jogar contra o Racing lá na Argentina é um caldeirão, é extremamente difícil. Então, assim... E aqui também, o Botafogo joga a final da Recopa no estádio Newton Santos
foi contra o Racing. E o a segundo gente jogo sabe foi aqui, né? que quando uma equipe vem ao Maracanã enfrentar o Flamengo com bloco baixo, uma linha defensiva com 5 pessoas, muito bem treinada, o Felipe Luiz tem muita dificuldade de fazer infiltrações nesse setor defensivo. A ver como vai ser esse jogo. Mas eu confesso para você que eu estou com uma expectativa boa do Flamengo fazer um grande jogo no Maracanã. Tem que ser um resultado positivo. E quando eu falo positivo, não é apenas de um placar de 1-0, Gente, 2-1. para com isso. Tem que ganhar. Óbvio, tem que ganhar. Jogou mal, mas lasca-se. se tem que tiver ganhar, a gente. oportunidade de fazer um placar maior, porque o Flamengo contra isso tudo bem. o Flamengo contra o Estudiantes isso aqui tudo no bem. Maracanã teve oportunidade para isso, embora a arbitragem tenha sido muito duvidosa, mas teve oportunidade para isso. O Pedro, inclusive, na ocasião, perdeu gols assim que não pode perder. Se tiver a oportunidade, faz um placar maior, porque lá na Argentina vai ser um jogo muito difícil para a vida do Flamengo. É porque o torcedor tem que entender também, eu comentei isso aqui nesse programa tem quase umas 3 semanas. Gente, daqui pra frente vai ser normal, tirando alguns times que você vê que já tá com o bico pra cima. O Vasco, por exemplo. Você vê que o Vasco tá numa crescente. Sim. O Palmeiras também tá, nesse momento, numa crescente. O Palmeiras mudou um pouco o seu jeito de jogar, se encontrou e tá com o bico pra cima. O Flamengo, nas últimas partidas, se você olhar, sei lá, nas últimas 7 partidas do Flamengo, eu não vou dizer que as 7 foram brilhantes, pelo contrário, a gente tem aí dentro desse recorte algumas partidas em que o Flamengo foi bem. Mas se você olhar o resultado de todas aqueles que não jogou bem, são resultados positivos. Claro. Isso vai acontecer nesse momento da temporada, exceto esses times que estão com o bico para cima. Vai ter uma oscilação, vai ter uma irregularidade, mas o mais importante para você tocar numa taça é você ser efetivo. Eu já falei, depois tu olha o resultado do jogo ali que você já foi campeão, ninguém lembra se tu jogou mal, se tu jogou bem, quantos chutes a gol, quantos passes certos. O importante é vencer. E o que eu tô sentindo do Flamengo nesses últimos jogos é uma efetividade, Pedrosa, incrível. Eu falei, no primeiro tempo com o Botafogo tinha um certo domínio. O Pedro foi lá, não foi com ele. Meteu a bola na rede, que é isso que importa no futebol. É porque eu acho que o coletivo do Felipe Luiz, ele é muito consistente, né? Quando o Flamengo joga mal, mesmo jogando mal, ele joga mal de uma forma organizada. E aí, quando o Flamengo consegue fazer um jogo mediano, mas tem as individualidades que tem, o Flamengo decide as partidas. Eu nem acho que o Flamengo tem jogado mal nos últimos 2 jogos, principalmente contra Botafogo e Palmeiras. Jogou bem pra mim e conseguiu vencer tanto um adversário muito difícil, que é o Botafogo, um clássico, na casa do adversário, e também contra o Palmeiras no Maracanã, num jogo em que o Palmeiras até teve um pouco mais de controle, mas o Flamengo soube aproveitar justamente as falhas do próprio Palmeiras. Então, cara, a gente tem que pensar nisso de uma forma em que o Flamengo hoje tem um elenco completo, o elenco completo com os jogadores que estavam machucados, com os jogadores que não foram convocados, e aí a data FIFA serviu para o Felipe Luiz também acertar alguns pontos dessa equipe. A volta do Pulgar, que o próprio Felipe Luiz disse que é o espelho dele em campo. Isso é muito relevante, porque é um cara que vai conseguir passar as ideias do Felipe Luiz para dentro de campo. Então, assim, é um Flamengo cada vez mais forte. Na lateral direita tem uma mudança que é pouco falada, mas pelo visto o Emerson Royal tomou conta da posição na vaga do Varela, porque o Felipe Luiz acredita mais na potência física. O Léo Ortiz não joga na quarta-feira, mas o Danilo fez uma grande partida contra o Palmeiras, cara. Entrou muito bem. Então, assim, mesmo o Flamengo tendo certos problemas, assim, de oscilação, principalmente, o coletivo é muito forte. E um coletivo é muito forte porque o seu treinador consegue manter um plano de jogo necessário para que todas as individualidades sejam potencializadas. Tem um ou outro que não vai jogar bem, aí entra um Carrascal da vida. O Luiz Araújo voltando para esse time titular também deu consistência. Então é um Flamengo, cara, que até quando as pessoas falavam assim, o Palmeiras é o grande favorito, eu vi muita gente falando isso, principalmente na imprensa do lado de lá. O Palmeiras virou o grande favorito para ser campeão brasileiro. Eu falei, gente, isso não é possível, cara. O campeonato tem 30 pontos para ser disputado. Vocês acham mesmo que o Palmeiras é o favorito com o Flamengo tendo um time que tem? Não, então, empatado assim, em pontos. Não, né? E tem um ponto, Pedro. Mas eu não falo isso de bobeira aqui. Ano passado eu passei o ano inteiro remedando. E todo mundo, tá passando pano. E aí era um deslize do Botafogo, empatou com o Criciúma em casa. Meu Deus, perdeu o título. Isso é futebol. Gente, ainda mais pro Campeonato Brasileiro, sabe? E sobre o Flamengo, antes da data FIFA, a gente sempre falava aqui que o maior defeito do Flamengo era não ser letal. Pós-data FIFA, o Felipe Luiz corrigiu isso. Porque qual é a grande característica e a grande virtude e qualidade do Flamengo pós-data FIFA? É o quê? Tá sendo letal. Ontem eu estava até debatendo com um amigo meu que falou assim, não, a gente não pode permitir o Palmeiras jogar da forma que jogou contra a gente. Gente, primeiro, o Palmeiras é o melhor time do Campeonato Brasileiro nesse momento. Segundo, o Flamengo foi letal. Chegou 3 vezes, botou 3 vezes a bola na rede e venceu o jogo. E é isso que importa. Flamengo e Racing.
o histórico de confrontos e o presente na Libertadores. O Flamengo e o Racing se preparam para mais um confronto histórico na Libertadores da América. Na noite desta quarta-feira, dia 21 de outubro de 2025, as duas equipes irão disputar a primeira partida da semifinal do torneio continental, no Maracanã. O jogo de volta será na semana seguinte, em Buenos Aires, no El Cilindro, estádio do Racing. Este é um clássico que ao longo dos anos tem se desenhado de maneira muito equilibrada, com momentos épicos que ficaram marcados na memória dos torcedores. No entanto, antes dessa nova edição do confronto, que promete grandes emoções, é interessante olhar para o passado. Uma das histórias mais curiosas entre Flamengo e Racing aconteceu há 57 anos, na cidade de Casablanca, no Marrocos. O ano era 1968 e o Flamengo estava realizando uma excursão pela Europa e pela África. Durante essa turnê, o time carioca teve a oportunidade de enfrentar o Racing em duas ocasiões distintas, e o episódio que envolveu o rei do Marrocos, Hassan II, certamente é um dos mais inusitados da história do clube. O confronto em Casablanca. Quando o rei interferiu no jogo em 1968, o Flamengo estava em uma excursão internacional e participou do Troféu Conde de Fenosa, na Espanha, onde se deparou com o Racing pela primeira vez. O time argentino venceu o Flamengo por 2-0, o que resultou na eliminação da equipe carioca da competição. Porém, o reencontro entre as duas equipes aconteceria em um torneio diferente. A Copa Mohamed Sinta, disputada em Casablanca, no Marrocos, logo em seguida. A disputa era um quadrangular, com 4 equipes participando. Além de Flamengo e Racing, estavam presentes o time francês Saint-Étienne e o clube local FAR Rabat. O jogo de estreia do Flamengo na competição foi contra os anfitriões, o FAR Rabat, e aconteceu sob circunstâncias bem inusitadas. Durante a partida, o Flamengo marcou um gol que foi, de forma surpreendente, anulado por ordem do próprio rei Hassan II. Segundo o ex-jogador Paulo Henrique, capitão do Flamengo naquela época, a interferência real causou um grande impacto no time. Vibramos com o gol. A bola já estava no meio do campo para sair e veio a ordem de cima do rei para anular o gol. Ele anulou. Ainda assim, conseguimos vencer por 2-1. Recorda o ex-jogador, que também revelou a dificuldade de levantar a taça do torneio devido ao seu peso. Eu não consegui levantar a taça porque era muito pesada. Aí todos os jogadores subiram na escada para me ajudar a erguer. Completou Paulo Henrique. A decisão do rei para anular o gol rubro-negro ocorreu quando o Flamengo estava empatando por 1-1 com o FAR Rabat. Um gol marcado por Silva Batuta, após assistência de Paulo Henrique, foi a causa da confusão. Após a intervenção real, o árbitro atendeu a ordem e o gol foi invalidado, revertendo a situação. Mesmo com esse episódio estranho, o Flamengo venceu o jogo por 2-1, garantindo a vitória crucial para seguir adiante no torneio. A rivalidade com o Racing. Um historial equilibrado, esse episódio na cidade de Casablanca é apenas um dos muitos capítulos de uma rivalidade que, ao longo dos anos, se manteve equilibrada. Flamengo e Racing já se enfrentaram 17 vezes em competições oficiais, com um retrospecto de 6 vitórias para cada lado e 6 empates. Ao todo, as equipes marcaram 27 gols cada uma, o que reforça a ideia de que os jogos entre essas duas equipes sempre foram marcados por disputas intensas e imprevisíveis. Além dos confrontos em Maracanã, El Cilindro e Casablanca, as duas equipes também se enfrentaram em diversas outras cidades, como São Paulo, Belo Horizonte, Aracaju, Santiago, Chile, e até em Corunha, na Espanha. Isso só mostra a grandeza do confronto, que transcende as fronteiras de Brasil e Argentina, sempre atraindo a atenção de torcedores e da mídia internacional. O Flamengo, após o título da Libertadores de 2019, parece ter encontrado um bom aproveitamento contra os times argentinos. Naquela ocasião, a vitória sobre o River Plate em Lima, no Peru, garantiu ao Flamengo sua segunda taça da competição após 38 anos de espera. Desde então, o time carioca vem mantendo uma boa campanha contra os rivais argentinos, incluindo Central, Córdoba e Estudiantes, nesta edição da Libertadores. Flamengo e a rivalidade argentina. Retrospecto positivo Racing, nesta edição da Libertadores, é o terceiro time argentino que o Flamengo enfrentou.
No total, o clube carioca já se deparou com equipes da Argentina em 27 ocasiões. De acordo com o levantamento do Gato Mestre, o aproveitamento do Flamengo contra os times argentinos na competição é de 62,9%. Esse bom retrospecto alimenta as esperanças dos torcedores rubro-negros para a classificação para a final da Libertadores. Além da conquista histórica contra o River Plate, o Flamengo também se destacou nas edições mais recentes da competição. Na fase de grupos, o time foi surpreendido pelo Central Córdoba, que venceu o Flamengo no Maracanã e conseguiu um empate na Argentina. No entanto, o time carioca conseguiu se classificar para as oitavas de final. Nas quartas, o Flamengo enfrentou o Estudiantes de La Plata, vencendo por 2-1 em casa, mas perdendo por 1-0 fora de casa. A vaga para a semifinal foi garantida apenas após a vitória nos pênaltis. O histórico recente contra equipes argentinas certamente dá confiança ao Flamengo, que entra em campo contra o Racing com o objetivo de garantir a classificação para a grande final. A primeira partida será no Maracanã, com o segundo jogo em Buenos Aires, no estádio El Cilindro. A situação de Samuel Lino, concorrência crescente dentro de campo. O Flamengo passa por um momento delicado, especialmente no ataque. Samuel Lino, que chegou ao clube com grandes expectativas, vive um momento de oscilação. O atacante completou o 10º jogo consecutivo sem marcar gols, o que já começa a gerar uma certa preocupação no setor ofensivo rubro-negro. O cenário se complica ainda mais com o crescimento da concorrência no ataque. Carrascal, apesar de ter sido contratado para substituir Arrascaeta, mostrou grande versatilidade e boa performance jogando pelas pontas. Ele entrou bem no jogo contra o Palmeiras e agora se apresenta como uma opção interessante para o lado esquerdo do ataque. Além disso, o Flamengo ainda conta com jogadores como Bruno Henrique, Cebolinha e Michael, todos capazes de atuar nas pontas. Com essa concorrência crescente, a titularidade de Samuel Lino começa a ser questionada. Lino foi a contratação mais cara da história do Flamengo, e sua chegada gerou muita expectativa. Após um início avassalador, com direito à convocação para a seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo, o atacante começou a enfrentar dificuldades. Mesmo assim, o técnico Felipe Luiz, que tem dado total respaldo ao jogador, acredita que o momento ruim de Lino é apenas uma fase passageira. O lado esquerdo tem o Carrascal, o Michael, o Bruno Henrique, o Cebolinha, o próprio Luiz Araújo e o Lino, que continua tendo a minha confiança. Sei que ele não está no seu melhor momento com a bola, mas ele tem dado muito à equipe. Ele treina, se dedica e tenho certeza de que quando ele fizer um bom jogo, a confiança voltará e veremos o Lino de antes, disse Felipe. Após a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras. O Flamengo de Felipe Luiz. Expectativa para a semifinal neste cenário de concorrência e incertezas. O Flamengo se prepara para a semifinal da Libertadores. O confronto contra o Racing, apesar de ser um grande desafio, também representa uma oportunidade para o time carioca mostrar sua força e voltar à final do torneio. Com mudanças no elenco e uma série de opções no ataque, o Flamengo entra em campo com o objetivo de seguir em frente, mas também com a consciência de que, mais uma vez, enfrentará uma equipe que se acostumou a disputar grandes jogos. A semifinal contra o Racing é mais uma página que será escrita na história deste confronto, que ao longo das décadas se tornou um clássico do futebol sul-americano. O primeiro jogo será no Maracanã nesta quarta-feira e a torcida rubro-negra espera que o time se inspire no passado e nas grandes vitórias já conquistadas para alcançar mais um título da Libertadores. A rivalidade com o Racing, com toda a sua carga histórica, certamente promete mais um grande espetáculo do futebol.